Olá pessoal, sejam bem-vindos, esse é o canal Mix by Sandy e eu me chamo Sandy. Hoje em especial no Dia das Mães, né, eu aproveitei, né, para retornar no canal. E em especial do Dia das Mães eu vou falar um pouco sobre a minha gravidez e meu parto e o meu puerpério, né, que é o tempo que você leva logo após o parto, né, pra passar por aquele período de bebê recém-nascido até 1 ano. Depende, né, o puerpério dura mais tempo, dependendo de cada pessoa, né. Então, eu engravidei e minha filha, e trabalhei até os 7 meses, né, da minha gravidez. E eu descobri 20 dias depois que estava grávida, né. Primeiro começou com a virose. Eu achava que eu estava com a virose, porque eu já tive uma virose onde foi a Zika vírus, eu acho que foi, né, a Zika, né. Não fiz nenhum teste para saber, mas para mim era a Zika vírus. E atacou a minha coluna aqui na lombar, né? Aí doía muito, muito, muito mesmo na lombar. E eu tive uma queda de imunidade. Aí eu fiquei gripada, fiquei com dores no corpo, dor de cabeça. Então eu achava que eu tava com alguma virose. Então eu percebi que a minha menstruação estava atrasada. Aí eu não sei se estava desregulada porque eu fazia muito nessa época. Eu fazia uma alimentação bem saudável, né? Eu tinha feito uma limpeza hepática uns 4 meses antes. Comecei a fazer limpeza hepática e por conta própria mesmo. Eu queria melhorar minha saúde, né? E aí eu fiz. E aí eu fiquei com o metabolismo melhor, né? Só que aí eu fiquei com essa ideia de que eu achei que eu tava com a menstruação desregulada. Então, como eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa assim que, o mundo tá acabando e eu não fico desesperada por causa das coisas. Então, eu fui deixando, e aquela dor na hora de acabar, aquela dor na coluna. E outra coisa, eu tava muito ofegante, com a respiração ofegante. Eu morava numa casa onde tinha que subir a ladeira pra ir pros lugares, né? E eu não tava dando conta de subir a ladeira, sem ficar ofegante. Aí, eu lembro que eu liguei pra minha cunhada na videochamada, né? Aí minha cunhada falou assim: menina, você tá grávida, faz um teste aí de gravidez. Aí eu falei, eu fiz aquele de farmácia e deu negativo, aquele que você põe no xixi, né? Aí eu desencanei, né? Ela falou que se fosse ela já tinha feito há muito tempo. Então aí nesse mesmo dia eu falei que eu ia fazer, né? Aí eu fui e fiz, aí no mesmo dia eu tive o resultado, né? E minha ficha não caiu. Aí depois eu contei pro meu esposo ficou sem reação nenhuma. Ele achava que não ia dar conta, né? Ele começou a ficar preocupado. E aí fui levando, né? Aí eu fiz o cartão de todos, né? Que é um cartão que tem, porque a gente tava, depois da pandemia, aconteceram muitas coisas que a gente teve uma crise financeira, né? Na verdade, minha vida financeira nunca foi lá essas coisas, né? O povo pensa que porque a gente trabalha com eventos, né? Que a gente ganha muito dinheiro, e não é assim. A gente conta que dá pra sobreviver, que dá pra pagar nossas contas, que de vez em quando dá pra viajar, né? Mas tem mês que tá bom e tem mês que não tá. E a gente ficou preocupado que a gente não tava com condição de ter filhos, né? A gente não se planejou. Mas, tipo, 8 anos de casado e pra gente tava bom demais, né? A gente passa nossos perrengues calado, não fala pra ninguém, e a gente não é esse tipo de pessoa que acabou o dinheiro, o mundo acabou, né? Então, a gente ficou bastante preocupada. E eu falei pro meu esposo que eu ia trabalhar, né? Até onde eu aguentasse. E aí eu comecei a fazer, eu só comecei a fazer a primeira consulta no 4º mês. Era pra mim ter ido antes, mas como eu não fiz, eu tinha um preconceito assim com posto de saúde, né? Eu não tinha paciência para posto de saúde, de fazer consulta, porque eu não tenho paciência para ficar esperando um tempão para ir cedo, para pegar uma senha que demora 500 anos de você ser atendido. Então era essa a minha concepção de posto de saúde, né? Então, eu só fui pro posto de saúde no final da gravidez para tomar uma vacina. E aí eu fiz o acompanhamento pela clínica, né? Por esse plano mais popular. E os sintomas que eu tive: muito enjoo, eu vomitava bastante. Eu não tinha um olfato tão apurado e eu passei a ter
Eu sentia cheiro de tudo, muito forte. Tava praticamente me sentindo um cachorro, com superpoderes. Eu sentia de longe. E outra coisa, eu tomava uma vitamina todo dia, batia uma batida de banana com mamão, aveia, e aí eu comecei a tomar nojo das coisas que eu gostava. Se tinha aquele cheiro, automaticamente eu já ia pro banheiro vomitar. Era uma coisa que eu não conseguia controlar. É muito doido esse negócio de hormônios, né? Outra coisa, toda hora eu ficava com vontade de fazer xixi, o tempo todo. Então, assim, mexeu muito com o meu psicológico, né? E um sono que parecia que eu nunca tinha dormido na vida. Então eu me sentia muito mal, eu me sentia culpada porque eu sentia sono, né? Então eu sentia muito, muito, muito sono. Qualquer coisa que eu fizesse, tipo abaixar para pegar alguma coisa, me dava uma canseira. Começava a lavar os pratos. Se eu lavasse uma roupa, eu ficava tão cansada, mas tão cansada que eu ficava com raiva de eu estar cansada. Porque, assim, eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas e se eu pudesse, eu não ficava com sono, né? E isso daí mexeu muito comigo, porque eu ficava com sono por tudo. Eu assisti uma série de TV, em 10 minutos eu já estava cochilando. Em 5 minutos que eu estava mexendo no meu celular, eu já estava cochilando, né? E entrava no sono profundo. E eu não sei como é, realmente, eu não sei como é que dei conta de trabalhar, porque todo cheiro que eu sentia, eu ficava com vontade de vomitar. Mas eu não vomitava nas festas, não, né? Mas já chegou de eu entrar no banheiro, tentar e não conseguir. E outra coisa que pegou, eu comecei a ter uma gastrite horrível, porque o bebezinho vai crescendo. Aí quando ele cresce, ele vai empurrando o seu estômago. Aquele líquido, aquele ácido vai subindo. E eu ficava com refluxo e eu ficava com queimando tudo, queimava tudo. Eu não podia comer nada assim que me fazia mal. E eu comecei a comer comida mais leve, né? Tem certos temperos que eu não podia nem chegar perto, que eu já passava mal. Deixa eu ver o que mais. Mexeu a ponto de, se eu assistisse uma série, alguma coisa, eu queria chorar, sendo que eu não tenho esse tipo de coisa. Normalmente, eu assisto a série, eu até sinto as coisas por dentro, mas eu não choro assim à toa, não. Então começou essa choradeira danada e eu ficava com raiva de eu ficar na choradeira. Então eu ficava com raiva porque eu me sentia fragilizada, sabe? Eu tinha medo, eu comecei a ter uns medos que eu não tinha antes. Medo de ser atacada por um cachorro, medo de ser atropelada, medo de tudo, né? De alguma criança chegar e abraçar eu forte, e machucar minha barriga, medo de, de um doido vir com a faca, pá, e enfiar na minha barriga. É umas coisas doidas que passava na minha cabeça, né? E outra coisa, eu comecei a ter medo das pessoas, porque as pessoas, quando vê grávida, às vezes elas podem ser sem noção. Elas acham que a barriga da gente é patrimônio público, né? E uma vez, certa vez, eu fui no mercado, no atacadão, e uma senhora do nada, eu tava andando com minha mãe, ou com minha tia lá. Aí do nada a mulher enfiou a mão assim na minha barriga e falou: tá de quantos meses? E não sei o que, né? Aí nossa, eu fiquei sem reação, eu fico sem reação. Com gente doida, eu fico sem reação, infelizmente. Eu não sou aquela pessoa que sai no braço, que sai brigando com os outros no braço, por aí não. Eu sou uma pessoa que, se for para discutir na língua, eu posso até discutir. Mas se eu achar que tá ficando chato, eu paro e começo a ignorar a pessoa.
Mas quando é gente doida assim, eu paraliso. Eu não choro, eu não tenho reação nenhuma, eu fico assim. Por quê? Porque eu não fico sem acreditar que aquela pessoa tá sem noção daquele jeito, né? Aí teve, eu lembro que a funcionária lá do mercado foi e abordou essa senhora e chamou ela, senhora, vem cá, e não sei o quê. E olhou assim pra mim, né? Ela percebeu que a mulher tava sendo invasiva, porque tava pegando na minha barriga, né? Eu não tinha problema nenhum com pegar na minha barriga desde que perguntasse se podia passar a mão, né? Aí tá bom, poucas pessoas fizeram isso, né? Mas eu tinha medo, muito medo, né? E uma vez, quando eu mudei de casa, né? E aí, essa casa tinha um degrauzinho. E aí, eu saindo do banheiro, depois do banho, eu acabei escorregando. Isso eu tava, acho que no 7º mês de gravidez. E aí eu só sei que eu fiquei muito mal com aquilo, porque assim, eu caí e eu fiquei com medo de perder minha filha, né? E aí meu esposo veio na hora, pegou eu, botou eu lá na cama e ficou com medo, né? De ter acontecido alguma coisa grave, porque eu caí feio. Eu só sei que eu não, que na hora eu gritei não e falei o nome da minha filha, né? O nome da minha filha foi o meu esposo que escolheu, mas eu concordei, porque eu achei diferente, eu achei lindo, e por conta do que a gente gosta de ficção científica, né? E essa personagem eu considero um personagem forte, né? E aí, o nome da minha filha é Alita. Alita é um nome árabe, né? E eu achei bonito e eu coloquei. Eu tenho uma sobrinha que se chama Alicia. Mas eu até perguntei pro meu esposo assim, será que ela não vai ficar chateada, não? Se a gente colocar um nome parecido com o dela, aí ele falou, não, né? Porque a gente quis colocar por causa da personagem lá do filme, né? E acabou que minha sobrinha virou o xodó dela, né? Minha sobrinha, a Alicia, quando vem na minha casa, né? Elas duas ficam tudo grudadas, as duas, né? Aí o que que acontece? Eu notei que estava saindo um pouco de líquido, né? Lá pela primeira semana do 8º mês. Mas eu achei que isso era normal, porque a gente que é mulher, né? Às vezes acontece de ficar uma secreçãozinha assim na nossa lingerie, né? E aí eu achava que era isso, né? E aí eu até perguntei para a médica, assim, na época, na consulta, né, se tinha probabilidade, porque eu tava com aquela coisa na minha cabeça, probabilidade da minha filha nascer antes do tempo. Aí ela falou: não, não, sua gravidez está muito saudável, você já fez ultrassom e tudo, o líquido amniótico tá bom, né? E aí eu falei: tá bom, mas eu fiquei com aquela coisa, né? Aí quando deu a segunda semana, aí tipo assim, deu aquele estalo em mim. Eu tenho que arrumar as coisas da minha filha, porque vai que ela nasce antes da hora, né? Foi isso que eu pensei, né? E aí eu arrumei tudo, né? As coisinhas dela, lavei as roupinhas dela e tudo. E aí quando chegou eu acho que na segunda semana, no último dia da segunda semana, foi dia 20, foi no dia que ela nasceu, né? 23 de fevereiro de 2023. 23 não, oh meu Deus. Depois que eu virei mãe, minha cabeça ficou doida. Eu esqueço de tudo. Dia 25 de fevereiro foi a data do nascimento dela. Foi no sábado. Foi no sábado. Depois eu coloco aí na descrição. Eu olho lá na certidão de nascimento dela. E aí,
Quando deu umas 5 horas da manhã, minha bolsa estourou. Eu tava dormindo, num sono maravilhoso, e aí só sei que saiu. Aí eu gritei, Mazinho, acorda, acorda, minha bolsa estourou. E aí meu esposo ficou desesperado, que ele achava que a menina já ia sair logo pelas pernas. E eu falei, não, Mazinho, não é assim não. Bora pegar as coisinhas. Olha, não deu tempo de eu me depilar, não deu tempo de eu arrumar, de eu me programar para nada. Outra coisa, eu fiquei tão mal nessa gravidez de sono, de, de cansaço, que eu não tive ânimo nenhum para tirar foto de grávida. Eu tirei foto de grávida no chá de bebê do sobrinho do meu esposo, né? Que é a filha dele, né? A gente foi, tinha um fotógrafo lá, eu aproveitei e tirei foto. Mas assim, eu queria ter tirado foto de grávida, né? Mas infelizmente eu fiquei muito mal, assim, de cansaço. Eu ia para o trabalho, mas minha mente estava lá na cama, não estava. Às vezes eu tomava umas vitaminas e as vitaminas eram muito fortes, deixava eu a groggy. Tipo, eu ficava tão lerda, mas tão lerda, que chegou a atrapalhar um pouco o trabalho do meu esposo, porque ele perguntava umas coisas pra mim e eu tava em Nárnia, né? Minha mente tava em Nárnia, né? Mas tinha que cumprir os compromissos nossos, né? Se, se eu ficasse grávida de novo, né? Mas eu não quero, não pretendo ter um segundo filho ou segunda filha, né? Só se daqui a uns 10 anos, quem sabe, né? Mas eu não trabalharia. Eu sei que tem mulher que dá conta, né? Tem mulher que não tem muitos sintomas e leva de boa, mas eu descansaria melhor e não me sentiria tão culpada por ter ficado cansada. Porque sabe, o bebê ele suga todas as vitaminas do seu corpo e você tem que tomar essas vitaminas para repor, né? E aí a gente foi correndo pro hospital, chamou o Uber, foi correndo pro hospital daqui da minha cidade, o hospital regional. Aí a gente foi. Aí fui levada para lá, né? Só que eu tinha feito a ultrassom da minha filha uma semana antes e ela estava sentada. Minha filha não estava em posição de nascimento, então assim, de parto normal. Ela estava sentada e um bebê ele não nasce sentado, a menos que vira o neném, né? Tem uma manobra que faz pro neném, que vai apertando a barriga da grávida pro neném virar. Mas eu perdi todo o líquido, então não tinha como fazer isso, né? E por ela ser prematura, a gente teve que ir para Porto Seguro. Só que eles estavam enrolando demais, né? Para me liberar para ir para lá pro hospital lá de Porto Seguro. Aí o médico sugeriu que pediu para mim fazer uma ultrassom. Assim, as enfermeiras foram muito atenciosas, foram legais, né, comigo. É porque assim o hospital fica super lotado, então não tem médico para todo mundo ali. E aí os médicos que tem acaba não tendo muita assim, empatia com você. Então, não tinha esse preparo. Hoje eu fiquei sabendo, né? Tem pouco tempo que eu fiquei sabendo que lá tem uma maternidade para parto normal agora. Tem pouco tempo que inaugurou, né? Mas quando eu cheguei lá não tinha esse tratamento humanizado, tá? Colocava a gente numa sala com todas as grávidas, né? É a sala de pré-parto. Só que essa sala não é uma sala de pré-parto, porque as grávidas estavam tendo filhos ali mesmo, né? E as enfermeiras que faziam o parto, porque o médico não tinha como atender todo mundo ali. E aí eu sabia que meu parto ia ser cesáreo. E tinha a questão do exame do toque. Olha, quando você não é acostumado a ir no ginecologista, eu tinha
essa resistência para ir ginecologista. Então, isso acabou quando eu fiquei grávida, né? E aí eu passei aí, nas consultas e tudo. Mas quando você vai ganhar sua filha, sua dignidade vai embora. Ou você coopera com os médicos, ou você morre, você e sua filha, né? Só que eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque o primeiro médico que me atendeu, que tinha um médico lá que nem era da área, mas ele fez o exame de toque em mim e ele percebeu que eu não estava conseguindo. Ele estava tentando fazer o exame de toque em mim e não conseguiu. Mas ele falou que ainda não estava dilatado, não estava com dilatação, que era para mim ficar mais à vontade para o outro médico, quando chegasse, ele fizesse o exame em mim de toque, para mim relaxar mais, para, como é que fala? Para ele ver se a dilatação estava, né? Só que eu não me sentia à vontade, porque tinha uma mulher gritando de todo o meu lado. Ela gritava, gritava e eu queria poder fazer alguma coisa e não podia, porque eu não era médica e com certeza aquele parto tinha que ser cesáreo e o anestesista estava atrasado, né? Já era para ele estar ali, a mulher estava sofrendo horrores do nosso lado. E o médico falava umas coisas assim, era bem grosso ele, né? E aí ele falava umas coisas assim para a mulher que estava sentindo dor. Eu acho assim que se você é médico, se não for para falar coisas técnicas de médico, a gente tem que ficar boquinha de siri, né? Tem que ser, porque a outra pessoa não tem, os problemas da outra pessoa não tem nada a ver. Ali é para o quê? Fazer o quê? Parir. Não é para parir? Então, se ela engravidou ou não, de quem foi, de quem seja, se é do marido ou não, não tem nada a ver com a vida do médico. Mas eu percebi, né? Mas eu já sabia disso, né? Porque minha irmã, ela já teve filhos, né? Ali. E ela relatou várias coisas para mim. Então, e não é só da minha cidade, né? Tem vários hospitais aí que dão atendimento sem humanidade para as grávidas, né? E ele falava umas coisas assim que não era indelicada, né? E aí ele veio querer fazer o exame de toque em mim e eu tava tendo contração, só que eram contrações, eu já tava tão acostumada a sentir dor nas minhas menstruações, eu sentia muita dor, que tinha vez que eu faltava à escola por causa disso. Eu ficava de cama, ficava com diarreia, às vezes eu ficava com branca que nem fantasma, com fraqueza, né? E com o corpo todo dolorido, o seio doía, tudo doía em mim. E aí, eu tava meio chocada, né? E assim, eu não conseguia relaxar. Como é que você vai relaxar com a mulher gritando do seu lado, com a outra parindo na sua frente, sendo que você nunca presenciou essas coisas, né? Mulher passa por umas coisas que, se todo homem pudesse ver, eles, eles seriam assim mais empáticos com as mulheres, né? Mas eu não tô falando de homem empático, não. Eu tô falando de homem, aqueles homens machistas, né? Que eles, se fosse eles parindo, se fosse eles sentindo as coisas que a gente sente, eles pensariam 500 vezes antes de fazer merda com a mulher, né? Aí, o que que acontece? Aí eu não deixei ele fazer o exame porque eu tive essa intuição que não adiantaria nada ele fazer exame de toque, porque minha filha estava sentada, eu perdi líquido. E toda tentativa dele de querer fazer o exame de toque não ia adiantar, porque eu sabia que não estava dilatado. Eu tinha certeza absoluta. Aí eu falei para ele, olha, aí ele falou bem assim, você não quer parir, não. Você não quer ter filha, não. Você não está ajudando, você não está cooperando comigo. Aí falei, ele falou, eu não vou mais fazer exame de toque em você. Aí eu falei, tá bom, beleza, né? Aí, daqui a pouco,
Ele veio, eu falei bem assim, olha lá, meus exames tá ali, minha ultrassom está ali, minha filha está sentada. Ele, ai, como você sabe que sua filha está sentada? Aí eu fui e falei, ué, é só pôr a mão aqui que você vai sentir a cabeça dela, né? Poxa, como se você não conhecesse seu próprio corpo. Os outros têm que dizer pra você como é que está seu corpo, né? Aí tá. Aí o hospital foi, conseguiu eu consegui fazer a ultrassom em uma clínica particular. E aí eu liguei para uma amiga minha que conhecia um médico dessa clínica particular, que aí, graças a Deus, eu consegui fazer. Ele já estava indo embora pro horário de almoço dele. Aí ele fez, né? Eu agradeço esse médico porque ele me deu todas as orientações. Ele deu orientação para minha família, para o meu esposo, para o meu pai, para minha mãe, né? E assim, se não fosse o conselho dele, eu nem sei se eu e minha filha estaria aqui, né? Aí o que que acontece? Aí a gente foi lá, né? Aí tá, o médico lá do regional, ele falou pra mim que não tem como, era melhor eu possivelmente teria que fazer o parto em Porto Seguro. Tive que pegar minha bebezinha, ela tava dormindo, acordou, né, Alita? Oi, tudo bom? Fala oi. Oi. Aí, gente, eu tive que pegar ela, né? Não teve jeito, né? Vou ver se ela vai cooperar, né? Se não, eu termino de gravar outro dia. Ou à noite, sei lá, né? Você tá dando tchau? Dá tchau? Tá dando tchau pra câmera? Dá tchau. Então, gente, aí o médico falou, né, que ela teria que ir pra lá, pra Porto Seguro, porque no hospital daqui não tinha como é que fala? Não tinha equipamento para recém-nascido prematuro, né? Como ela era prematura, ela nasceu de 8 meses, né? Não tinha equipamento. Se ela tivesse problema respiratório, qualquer coisa assim, ou o pulmão dela não tivesse totalmente formado, ela ia precisar, né? De ter os aparelhos lá. Só que assim, eu fui lá no médico particular para me fazer a ultrassom. E chegando lá, o médico viu que eu tinha perdido o meu líquido amniótico todinho. E a dilatação minha estava de 1,5 centímetros. Então, não teria como ser parto normal mesmo, né? E nem adiantaria fazer exame de toque em mim, porque, assim, eu sabia que não estava dilatado, né? Se eu acho que estava com dificuldade de fazer o exame de toque, é porque não tinha essa dilatação toda e eu estava muito sensível, né? Eu estava sentindo contração a cada 20 minutos, né? E aí tá. Aí o médico foi e falou bem assim, olha só. Ele falou com meu esposo, com minha mãe e com meu pai. E ele falou pra mim que era pra mim não ficar nervosa, porque isso poderia afetar a minha filha, né? Aí eu fui ouvir o que ele falou. Aí ele falou assim pra mim, que se eu não correr logo pro hospital de Porto Seguro, meu parto tinha que ser até no máximo 5 horas da tarde. Porque senão minha filha ia entrar em sofrimento e poderia morrer, né? E também eu, sei lá, e poderia dar algum problema ali. Aí ele falou que não era pra mim esperar a ambulância de hospital regional, não. Que era pra gente ir de carro até lá. Que eles não iam negar atendimento, não. E foi o que a gente fez. A gente voltou pro regional, porque eu ainda tava com acesso. E meu esposo pegou minhas coisas, aí eu fui descendo andando numa rampa, porque fica no segundo andar. Fui descendo andando mesmo, porque assim, tava dando 1 hora da tarde, nada de ninguém me transferir. E todo mundo foi pro horário de almoço e me deixou lá, mais uma outra moça lá. E nada deles me dar nenhum retorno de falar, né? Aí a mulher foi e falou bem assim, já que você vai para Porto Seguro, talvez já liberaram o seu acesso. Aí eu fui descendo com minha mãe. Eu nem sei como é que eu consegui, viu, gente? Porque era pra mim estar numa cadeira de roda, eu não podia estar fazendo aquele esforço todo, né? Mas eu fui andando, descendo até lá embaixo, cansada, né? E com líquido saindo mesmo, eu tava já até usando fralda. Peguei a fralda que tinha lá e coloquei em mim. E a sorte é que eu não tinha comido nada de madrugada.
a última refeição que eu tinha feito foi 7h30 da noite, então dava favorável para mim fazer uma cirurgia de cesárea, né? Então aí foi, meu pai, aí eu fui lá na assistente social e falei, olha, ela falou bem, se você deveria estar lá no quarto das gestantes e tudo, né? Aí ela foi e falou assim, não, mamãe, brinca com o brinquedinho aqui, ó. Ela tá querendo pegar o celular, gente. Brinca com o brinquedinho. Vai brincar com sua Dolly, com sua tartaruguinha, com sua coruja, viu? Aí o que acontece? A assistente social falou pra mim e pra minha mãe que não tinham feito nenhuma transferência, nenhuma, que eu não podia sair do hospital, ainda não tinha registro nenhum de transferência. Aí ela falou bem assim que se eu fosse a ser por minha conta e risco, e que se eu não falasse que eu era moradora de Porto Seguro, pode ser que eles não me atenderiam, né? Mas não foi nada disso que aconteceu. Chegando lá, já trouxeram a... Peraí, minha filha. Calma, minha filha. Olha, a mamãe tá usando o celular, tá bom? Viu? A mamãe tá usando o celular. Então você não pode pegar agora, não. Vai brincar de outra coisa. Aí, gente, esse quarto aqui é o quarto dos brinquedinhos, eu coloco os brinquedos, aqui é o quarto da bagunça, a gente assiste os filmes aqui. Eu fiz um quarto, meu esposo, a gente fez esse quarto aqui só pra assistir filme, essas coisas, por conta que o som fica mais isolado lá do quarto onde a gente dorme, né? E aí, chegando lá, em Porto Seguro, o moço trouxe a cadeira de roda, né? Eu não tava aguentando nem andar muito, não, porque eu tava muito cansada, né? E toda hora tendo dor, sentindo dor. E aí, rapidinho, eu assinei os documentos lá. E já me encaminharam. Em 20 minutos eu já fui fazer a cirurgia, né? Só que aí, nessa época, o hospital tava exigindo a terceira dose da Covid, da vacina da Covid. Nem meu esposo, nem minha mãe, nem meu pai tinha essa terceira dose. Então, a direção lá, né, regra da direção, então eu não tive acompanhante, né, isso daí mexeu comigo bastante. Assim, foi um milagre eu ter conseguido fazer as coisas lá sem ninguém. Porém, lá no quarto tinha um casal, né, que me ajudou, né, eles não podiam nem pegar minhas coisas, gente. Né? Não podia nem pegar minhas coisas, porque só o acompanhante que podia ir lá trazer minhas coisas do meu celular, minhas roupas, as roupas da minha bebê, as coisas da minha bebê, né? E assim, eu queria que uma enfermeira pegasse pra mim as coisas, mas não podia, né? E toda hora alguém vinha e falava assim, cadê seu acompanhante, mamãe? Cadê seu acompanhante? E eu falava assim, eu fiquei sem acompanhante por causa que estavam exigindo a terceira dose da Covid. E aí ficaram fazendo assim, ai, o que custava ter tomado essa vacina? Ai, que não sei o quê, né? Com falta de empatia comigo, né? Porque assim, e se eu não tivesse ninguém mesmo? E se eu não tivesse família? Era chato ficar perguntando pra pessoa onde tá o acompanhante. Eles não queriam ter essa responsabilidade de cuidar de mim, né? Então, assim, olha, a cirurgia foi maravilhosa, a equipe da cirurgia foi maravilhosa. Eu queria que meu esposo estivesse lá comigo na cirurgia, mas ele não pôde entrar. Meus pais, minha mãe ficou mal, ela falou que ela até chorou, porque ela foi pra ser minha acompanhante, porque meu esposo ia trabalhar naquele dia e não poderia, né, deixar. Porque aquele dinheiro era importante pra gente pagar nossas contas e tudo, né? Não que o dinheiro tá acima do meu parto, né? Mas já tinha combinado, né? E dele ir no outro dia, né? De manhã. E minha mãe passar a noite comigo. E aí não deixaram, né? E assim, mostraram minha filha de lá, de não sei quantos andares, pra minha mãe e pra meu pai. E tinha uma moça lá, que é a moça que limpava o hospital, que ela me ajudou bastante, né? Ela levou umas coisas pra mim lá, pra minha mãe guardar, né? Ela me ajudou, ela foi lá e falou pra minha mãe que eu tava bem, que minha filha tava bem. Eu fiquei com medo da cirurgia, porque eu nunca tinha feito nenhum procedimento cirúrgico. Eu não era acostumada a ficar no hospital assim, pra cuidar de mim, né? Já fui acompanhante, sim, em hospital,
para acompanhar o procedimento de outra pessoa, mas não para mim, né? E aí, a gente fica parecendo um ratinho no laboratório, fragilizado, com medo de alguma coisa ruim acontecer com a gente, com a filha da gente, né? Mas me trataram muito bem, né? E aí eu pedi para alguém segurar minha mão na cirurgia para me acalmar, porque eu tava com medo, porque eu achava que eu não ia sentir nada, mas aí quando eu senti que a mulher tava, a doutora tava cortando com bisturi, assim, eu senti, eu não sabia que eu ia sentir, né? Assim, eu achava assim que não sentia nada, mas você sente a pessoa pegando, cortando você, mexendo lá dentro de você, fica parecendo que tá tirando suas tripas fora. Ô, gente, a cesárea é tranquila, é coisa de 20 minutos no máximo, mas são 7 camadas, né, que abrem no seu útero, né? E assim, é a única cirurgia que você, assim, no outro dia você tem que cuidar do seu filho. Você não pode ficar assim. Eu acho tão cruel isso com as mulheres grávidas, com as mães, né? Porque assim, nas outras cirurgias, você é bem cuidado, né? Tem sempre alguém que tá cuidando de você, levando você para os negócios. Você não é exigido cuidar de outra pessoa quando você fez uma cirurgia delicada, né? E aí, o que acontece? Essa cirurgia terminou rápido, só que eu fiquei desesperada porque eu tava sentindo, né? Que você fica acordada na cirurgia, né? Aí eu falava que eu tava sentindo, aí a moça da anestesia foi e falou pra mim que tava tudo bem, que era psicológico, que a anestesia tava funcionando e que era normal eu sentir, porém eu não ia sentir dor, né? Aí eu falei, pedi pra alguém segurar, ninguém segurava, aí daqui a pouco um enfermeiro foi e segurou minha mão, ele ficou segurando minha mão. Olha, na hora, eu até fiquei me sentindo mal, porque eu não lembro o nome das pessoas, eu não sei o nome daquelas pessoas. Eu só consegui agradecer depois a doutora lá, consegui o Instagram dela e tudo, né? Mas eu queria agradecer o enfermeiro que tava segurando minha mão, né? Porque aí eu me acalmei. E aí, depois que eu vi minha filha, o primeiro chorinho dela, olha, eu esqueci de tudo. Esqueci de tudo que estava acontecendo ali. E assim, era a coisa mais linda. Ela era pequenininha, pequenininha. Parecia uma bonequinha de tão pequenininha que era. Que ela nasceu bem pequenininha mesmo, por ser prematura. E não precisou de usar nenhum aparelho nela, né? Ela nasceu com bastante saúde. E aí, depois a gente foi para um quarto. A gente ficou 2 dias e meio por aí, no hospital. E assim, eu não podia me mexer durante 8 horas. Eu fiquei deitada, eu não podia me mexer. Não podia levantar minha cabeça. Isso eu sem acompanhante nenhum. E só podia comer no dia seguinte. E eu já tava com fome, morrendo de fome. Só podia comer, eu acho que depois da meia-noite, 1 hora da manhã, por aí. Então minha filha nasceu, acho que 4 horas e alguma coisa. 4 horas e 30 minutos por aí. E aí ela ficou ali, né, no bercinho, aí a enfermeira vinha, colocava ela pra mamar, né, assim, em cima de mim, aí ela pegou de primeira o seio, né, deu tudo certo. Só que elas acharam que devia dar fórmula, né, aí vieram dar fórmula pra minha filha, eu não queria que desse fórmula. Aí meio que, primeiro dia eu até que deixei, aí depois eu comecei a jogar a fórmula fora, escondido. Né? Me desculpem por fazer isso, mas eu não vi necessidade nenhuma de dar fórmula pra minha filha, porque o meu leite estava saindo normal, ela estava mamando direitinho, e eu não vi necessidade nenhuma de dar leite, e não quiseram me escutar, né? Eu falei que não tinha necessidade nenhuma, aí depois veio a enfermeira-chefe e falou pra tirar, né, pra cortar, porque ela tava mamando bem, né? E aí, no dia seguinte, eu tirei força de não sei aonde e assim, fui tomar banho. Não precisei de ninguém dar banho em mim. Tava andando normal, tava falando normal. Né, bebê? E que foi, Nini? Tava falando normal. Aí, andava direto pra pegar água lá, né? E aí, eu falava que nem uma matraca. Não conseguia parar de falar porque eu tava tão triste, mas tão triste. Eu queria conversar para poder esquecer daquilo que estava acontecendo comigo. De não ter tido ninguém para cuidar de mim, né? E tal. Mas mesmo assim, consegui dar banho na minha filha. Consegui dar o leitinho dela. E aí, quando chegou no segundo dia, no outro dia, uma amiga, a gente conseguiu uma amiga. Ela ficou bem período comigo.
me ajudando. Mas aí depois eu dispensei ela, porque eu já tava dando conta, né? De cuidar de Alita. E aí, depois a gente foi embora, né? E seguiu. Eu tô achando que tá ficando muito longo, então eu vou dividir em duas partes o vídeo. Eu vou falar sobre o puerpério agora no próximo vídeo, né? Esse foi o meu parto cesáreo. Uma coisa interessante é que desde criança eu falava que além de ter filha com 30, eu queria que meu parto fosse cesáreo. E eu fiquei a gravidez inteira falando que ia ser cesáreo. Eu falei, o tempo todo eu falava isso. Porque eu queria e eu queria ser respeitada, né? Cada um sabe o que é melhor. Eu não queria parto normal porque eu já sofria muito na minha menstruação. Sentia muita dor de cólica, passava muito mal e eu não queria passar mal, eu não queria ficar com aquele trauma ali daquele parto, né? Eu tive contrações, só que essas contrações que eu tive era a mesma coisa das cólicas que eu sentia quando menstruava. E uma coisa positiva depois que eu tive minha filha é que nunca mais eu tive problema com a minha menstruação. Eu só fui menstruar no 8º mês, que minha filha fez 8 meses de idade. E aí foi que desceu a minha primeira menstruação. Então eu fiquei assim, praticamente esse tempo todo sem menstruar. E eu fiquei feliz também por isso. Porque já não bastava a amamentação, que é muito... Assim, cada mulher reage de um jeito. Mas é muito cansativo amamentar. Não é pelo fato de toda hora ter que dar mama, não. É pelo fato de que quando a criança mama, você fica com muita sede, dá muita fraqueza. Aí você tem que comer muito. Você tem que comer e esse peso e essas vitaminas vai toda para sua filha, para a criança, para o seu filho. E aí você tem que tomar vitaminas, repor, porque senão sua vitamina todinha pode ir para ela e você fica anêmica, você fica com deficiência de ferro, seu cabelo começa a cair. Então assim, a maternidade é uma renúncia. A feminilidade, né, já é assim, muita cobrança biológica, no caso, né? É uma cobrança biológica. O homem é a cobrança social, né? De provedor, né? Em termos, assim, patriarcal, né? Falando. E a mulher é muita coisa biológica, assim, que acontece com a gente. Tem mulher que nunca sentiu dor nenhuma na menstruação, né? E eu ficava besta quando tinha mulher assim, né? Porque pra mim o normal era sentir muita dor, né? E era um sofrimento, sem fim. Toda vez que minha menstruação chegava, eu vomitava, eu passava mal. Assim, depois eu descobri que alterava meu humor. E aí eu passei a tomar várias vitaminas. Passei a tomar triptofano, que é uma vitamina que ajuda a regular o humor e o sono. E reduzir bastante, né? Tomo óleo de prímula, de borragem, para reduzir os efeitos da da TPM, né? Então eu fico mais tranquila, né? Fico com menos reatividade, no caso, né? E agora, graças a Deus, eu não sinto mais nada na minha menstruação que não atrapalha eu cuidar da minha filha, né? Porque eu fico pensando, se minha menstruação fosse igual antes e eu tivesse que cuidar da minha filha, ia ser um sofrimento, porque eu não ia ter cabeça pra cuidar dela sentindo dor. E outra coisa também é que eu não fiquei doente, né? Esse tempo todo que eu tô cuidando dela, eu morro de medo de ficar doente. Fico com medo de ficar doente, fico com medo de um bocado de coisa e ela depende de mim, né? Ela ainda mama, ela tem 1 ano e 3 meses, mas ela mama porque eu acho importante a amamentação, por mais que venham pessoas tentando me desestimular, parar de dar peito pra ela. É cansativo, pra mim mas eu penso na saúde dela, mais no que, assim... E eu penso que é uma fase, né? Ela não vai ficar no meu peito pela eternidade, né? Então é isso, gente.